Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 55, revisão e avaliação. Então, muito bem, vamos pegar seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Pois bem, nossa revisão começa com unidades de medidas para medir distâncias muito pequenas. Nós temos aqui uma régua de 30 centímetros, e essa régua de 30 centímetros, nós sabemos que, como que a gente determina um centímetro? Eu pego 1 metro e divido em 100 partes. Então, nós temos aí a unidade de centímetros. Depois, eu posso definir a unidade do milímetro. O que é que eu faço? Eu pego o mesmo metro e divido ele em 1000 partes. Então, a gente vai ter esse pedacinho aqui, da régua, certo? Até aí, tudo tranquilo. Professor, e qual é a nossa ideia? A nossa ideia agora é conhecer uma nova unidade para medir ainda coisas menores. Qual é essa unidade? É o micômetro. O micômetro eu vou pegar o milímetro, esse pedacinho, e vou dividir em 1000 partes iguais. Então, uma parte dessas 1000 que eu dividi, ela vai equivaler a um micrômetro, beleza? Então, o micrômetro ele é muito utilizado para medir coisas bem pequenininhas. E aí, qual é a ideia? 1 milímetro, eu vou pegar o milímetro, e esse milímetro eu vou dividir em 1000 partes. Muito bem, essas 1000 partes vai equivaler a um micrômetro. Então, um micrômetro é a mesma coisa que 0,001 milímetro ou 0,0000001 metro. Então, o micrômetro é representado pelo símbolo, uma letrinha grega, é o micro, e esse M do lado é o metro. Tudo bem? Então, ele é utilizado para medir, por exemplo, um fio de cobre, que é bem fininho. Quando a gente abre um fio, a gente desencapa um fio, a gente vê que é algo bem pequenininho. Então, essa é a unidade do micrômetro, Ele pode usado para medir fios, componentes eletrônicos, e aí ele também está associado à principal unidade de medidas que nós conhecemos, que é o metro. Mas só que ele é uma unidade ainda menor do que o milímetro, certo? As réguas a gente já sabe que dá para verificar o milímetro, Só que o micrômetro a gente vai pegar um pedacinho daquele e ainda vamos dividir em 1000 partes. Tudo bem? Então, vamos agora comigo na tela relembrar como transformar, essas unidades de medidas, mas agora pensando em uma unidade de medida muito grande, que é a unidade astronômica. Então, vamos comigo na tela. Então, assim como nós temos unidade de medidas para medir coisas bem pequenininhas, nós vamos também ter unidade de medida para medir coisas muito grandes. Então, a gente tem a unidade astronômica, certo? E o que é a unidade astronômica? É uma unidade onde a gente consegue comparar a distância entre, por exemplo, a Terra e o Sol. Tudo bem? Então, nesse exemplo aqui, nós temos aqui, um satélite artificial atingiu a medida de distância de 7,5 vezes 10 a 8 km da Terra. Qual é a sua medida de distância em unidade astronômica? E aí eu tenho que lembrar qual é a ideia da unidade astronômica, Nós sabemos o seguinte, que uma unidade astronômica, ou seja, uma UA, ela equivale a 150 milhões de quilômetros, beleza? E aí, esse número aqui, essa distância entre o satélite e a Terra, é de 7, vezes 10 a oitava, ou seja, esse número aqui eu vou multiplicar por 10, com um número com 8 zeros. Tudo bem? E aí, quando eu multiplico com um número com a quantidade de zeros dessa, eu vou andar com a vírgula aumentando esse número 8 vezes. Então, como é 7,5, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. E esses espaços nós completamos com 0. Tudo bem? E aí nós vamos agora tirar essa andada da vírgula aqui, ó. Então o número que nós obtemos é o seguinte. Quando a vírgula está atrás do último, não precisa escrever. Então nós vamos ter 750 mil quilômetros, correto? Então, 750 milhões, perdão. 750 milhões de quilômetros. Tudo bem? Então, nós sabemos que a distância entre o satélite e a Terra é de 750 milhões de quilômetros. Só que, para cada 150 mil quilômetros, eu vou ter uma unidade, certo? Então, fazendo essa divisão aqui, ó, 750 milhões de quilômetros dividido por 150 milhões, né? Faço todas as simplificações aqui dos zeros. 0, 0 morre com 0 aqui, ó. Então, nós vamos ficar com 5. 75 dividido por 15 é igual a 5 unidades astronômicas. Ou seja, 7,5 vezes 10 a 8 é igual a 5 unidades astronômicas. Tudo bem? E quando eu quero transformar unidades pequenas, por exemplo, qual é a unidade de medida de comprimento em micrômetros de uma régua escolar de 30 centímetros? Então, se eu pegar uma régua escolar, nós sabemos que ela tem 30 centímetros, eu quero saber quantos micrômetros ela vale. Então, vamos lá. O que nós sabemos? Sabemos o seguinte: primeiro vamos transformar o tamanho da régua de centímetro para milímetro, certo? Então, 1 centímetro é 10 vezes maior do que 1 milímetro. Então, 30 centímetros vai ser equivalente a 300 milímetros. Muito bem. Nós sabemos que 1 micrômetro equivale a 0,01 milímetro, ou seja, a milésima parte de 1 milímetro. Então, nós podemos fazer uma regra de 3, né? Então, 1 micrômetro equivale a 0,01 milímetro, x equivale a 300. E aí eu faço esse produto, ó, produto dos meios pelos extremos. Então, nós vamos ter o seguinte, que x vezes 0,01 é igual a 300 vezes 1. Ok, então eu vou pegar 300 e vou dividir por 0,01. Isso aqui eu também poderia ter escrito assim, ó, 300 dividido por 1 sobre 1000, certo? Só lembrando que 0,0001 é a mesma coisa que 1 dividido por 1000. E aí eu faço a divisão de fração. Vai ficar 300, que é o primeiro, vezes o inverso da segunda, vezes 1000, dividido por 1. E aí, fazendo essas contas, nós vamos ter exatamente, né, 300 mil micrômetros. Ou seja, uma régua em micrômetro é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado à quinta, tá bom? 3 vezes 10 elevado à quinta é a unidade de uma régua em micrômetro. Agora, nós vamos voltar, né, a trabalhar uma outra unidade de medidas também muito importante, que são as unidades de medidas utilizadas na informática. Ao meu lado aqui, ó, nós temos um disquete, gente. O disquete, ele era utilizado para armazenar, né? Foi um dos primeiros meios que a gente utilizou para armazenar arquivo. Eles foram usados entre os anos de 1970 a 2000. E a capacidade deles variava entre 720 KB, kilobytes, a 5,76 megabytes. Tudo bem? Então, o disquete foi uma das primeiras unidades de medidas. Depois do disquete... unidades não, ferramentas de armazenamento. Depois disso, nós tivemos outro dispositivo, que até um tempo desse estava aqui sendo utilizado, ainda se usa, que é o CD, né? O CD, ele era um dispositivo que
armazenava até 700 megabytes, né? E depois disso, agora nós temos o pendrive, também é uma forma física de guardar arquivo, e hoje ele varia de 1 GB a 250 GB, tem de 1 TB e assim sucessivamente, certo? Também nós temos que entender agora o que é esse MB, esse GB, né, que são o kbyte, o megabyte e o gigabyte. E aí, para isso, nós vamos ter que entender a base. Quem é a base? Esse camarada chamado de bit. Bit, ele é a unidade de armazenamento, a menor, né, que vale 0 ou 1. E para quando eu tenho 8 bits, eu vou ter 1 byte. Então, 1 byte é 8 bits, tudo bem? E o byte é considerado a menor unidade de medida da informação, né? Então, quando eu tenho 1 bit, eu vou ter 0 ou 1. Mas quando eu tenho 8, eu tenho 1 byte, tudo bem? E aí, nós vamos agora, a partir desse byte, estabelecer as unidades de medidas da informática. Quais são elas, professor? A primeira delas é o byte, e ele vai ser representado pela letra B, que tem 8 bits. Ok. Depois disso, nós vamos ter o kilobyte. O kilobyte, né, esse K representa kilobytes, e ele equivale ao seguinte, ele equivale a 1024 bytes, ou seja, um byte equivale a 8 bits, e aqui equivale a 1024 bytes. Depois nós vamos ter o megabyte. O megabyte também vai equivaler a 1024 vezes agora o kilobyte. Ou seja, de uma unidade para outra aumentou 1024 vezes. E aí vai seguir essa ideia, os gigabytes, que é o GB. Nós vamos ter 1024 vezes megabytes. Tudo bem? E depois nós vamos ter o terabyte. O terabyte, que hoje é a maior unidade de armazenamento, ele equivale a 1024 gigabytes. Então, observe que 1 tera ele vai ter 1024 vezes gigabytes, né? Então, 1 giga a gente já conseguia armazenar muita coisa. Então, 1024 vezes gigabytes é a questão agora de 1 tera. Beleza? Entendida essa sequência, vamos comigo para um exemplo. Um arquivo com 1 terabyte possui quantos megabytes? E aí nós vamos pensar o seguinte, ó. Nós sabemos que um bit, né, ele vai ser 0 ou 1, né, ele vai ter essa unidade 0 ou 1, mas para eu ter 1 byte eu preciso de 8 bits. E depois eu vou aumentando 1024 vezes a unidade anterior, correto? E aí, para fazer essa conta, nós vamos fazer o seguinte, eu tenho que lembrar que 1 tera, ele quer saber 1 tera equivale a quantos megabytes, certo? E aí eu vou pensar o seguinte, ó, 1 terabytes equivale a 1024 gigabytes, certo? Só que 1 gigabyte, ele equivale a 1024 megabytes. Certo, professor? E agora? Vamos imaginar o seguinte, ó. 1 tera é igual a 1024 vezes 1024 megabytes. Só ajeitar aqui que eu botei G. Megabytes. Tudo bem? Então, 1 tera vai ser 1024 vezes 1024. Então, 1 terabyte equivale a 1024
a 1.048.576 megabytes. Tudo bem? Então, eu tenho que ter essas relações na cabeça. O kilobyte, ele vai ser 1024 vezes o byte. O megabyte vai ser 1024 vezes maior do que 1 kilobyte. O gigabyte vai ser 1024 vezes maior do que o megabyte, mas é 1024 vezes 1024 kilobytes. E o terabytes, eu tenho que fazer essa relação sempre multiplicando por 1024. Tudo bem? Então, revisamos a ideia das unidades de medidas da informática e agora vamos lembrar também, revisar a questão da construção de gráficos e tabelas. Temos aqui que recordar a ideia da frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? É o número de vezes que uma variável aparece na amostra, certo? Também nós temos a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É uma medida estatística que expressa a proporção ou percentual de vezes que um determinado evento ocorre em relação ao número total de observações ou experimentos, certo? Ou seja, é a proporção ou percentual de vezes que uma variável vai aparecer na amostra. E esse valor pode ser expresso tanto em percentual quanto na forma decimal. Tranquilo? Então, como é que eu faço para determinar? Para determinar a frequência relativa, eu vou pegar a frequência absoluta, que é o número de vezes que aparece, e dividir pelo número da amostra, e se eu quiser em porcentagem, eu multiplico por 100. Tudo bem? Professor, e se eu não quiser se eu não quiser em porcentagem, eu vou fazer simplesmente essa conta. Tudo bem? Mas geralmente se trabalha em percentual. Então, aqui nós temos um exemplo de uma vendedora de din-din que em um determinado dia ela vendeu 5 din-din de morango, 4 de chocolate, 8 de cupuaçu e 3 de maracujá, certo? Para calcular a frequência relativa, o que é que eu faço? Eu pego a frequência absoluta, divido pelo total, que nesse caso é 20, e multiplico por 100. E aí eu faço essa divisão aqui, 5 vezes 100 é 500, 500 dividido por 20, nós vamos ter então 25, certo? 25%. E aí nós conseguimos dessa forma estabelecer todas as frequências relativas. Por exemplo, qual é a frequência relativa da venda de din-din de chocolate? 4 de um total de 20 vezes 100. Então, fazendo a conta, nós vamos ter que vai ser 400 dividido por 20, simplificando os zeros, nós vamos ter 20%. E assim nós conseguimos estabelecer todos. Tranquilo? Então, nós temos aqui, que nesse dia ela vendeu 25% do din-din vendido era de morango, 20% de chocolate, 40% de cupuaçu e 15% de maracujá. Beleza? E a partir dessas informações, nós conseguimos determinar um gráfico. Como é que eu faço para criar um gráfico de coluna? Primeiro, eu vou escolher os dados que eu quero expressar. Se eu vou trabalhar com a frequência absoluta ou com a frequência relativa. Beleza? Depois, eu vou rotular os eixos. O eixo X serão os dados, as variáveis, e o eixo Y serão as frequências. Depois eu vou desenhar cada barra respeitando a quantidade, beleza? Então, cada altura, a partir dessa unidade que eu defini, vai ser proporcional à sua frequência. Tá bom? Então, só pegando a tabela para a gente recordar rapidinho. Então, observe aqui a nossa tabela.
eu vou trabalhar só com a frequência relativa, tá? Só com a frequência absoluta. Então, pegando aqui a nossa tabela da frequência absoluta, o que que nós temos? Nós temos o seguinte, ó. Que a quantidade vendida, ela vai ser proporcional à nossa altura, beleza? Então, ó, foram quantos sabores de morango? 5. Então, a altura da coluna de morango vai ter que ser igual a 5. Quantos de chocolate? 4. Quantos de cupuaçu? 8. Quantos de maracujá? 3. Aqui, no eixo que a gente é acostumado a chamar de X, no eixo horizontal, ficaram as variáveis. E no eixo da vertical ficaram as frequências. Tudo bem? Também existe uma outra forma de se desenhar um gráfico, que é o gráfico de setores. Então, nós trouxemos aqui um exemplo. As notas de 10 alunos de uma classe tiveram... As notas que os 10 alunos de uma classe tiveram em uma prova de biologia foram transcritas na tabela a seguir. Então, nós tivemos aqui o aluno 1 pegando 9,2, o aluno 2, 7,7, o aluno 3, 5,2, o aluno 4, 6,3, o aluno 5, 2,7, o aluno 6, 4,5, o aluno 7, 8,5, o aluno 8, 3,2, o aluno 9, 7,8 e o aluno 10, 5,8. Para visualizar melhor o desempenho da turma, o professor dividiu as notas em 3 grupos descritos e construiu um gráfico de setores. Então, o primeiro grupo, as notas maior ou igual a 6. O segundo grupo, notas entre 4 e 6. E o terceiro grupo, notas menores ou igual a 4. E aí ele pede para mostrar qual é o gráfico que mais, né, o gráfico de setores que o professor construiu. Então, vamos lá. Então, quantos alunos tiveram notas iguais a maiores ou igual a 6? É um total de 5 alunos, certo? Notas entre 4 e 3, 3 alunos. Notas entre menores do que 4, 2 alunos. Tranquilo até aí? Agora, nós vamos estabelecer o tamanho dos setores. Então, para determinar o tamanho do setor, a gente sempre vai comparar o seguinte. Um gráfico de setores tem 360 graus, porque é um círculo, né? É um disco. Então, 360 graus equivale ao total, que foram 10 alunos. Quantos alunos tiveram nota iguais, que participam do G1? Notas maiores ou igual que 6? 5. E aí eu faço a proporção, ó. 10 vezes x é igual a 5 vezes 360. 5 vezes 360, nós vamos obter 1.800. Dividido por 10, nós vamos ter aqui 180 graus. Ou seja, eles vão equivaler à metade aqui, ó. A metade do nosso gráfico. Certo? O G2. O G2 foram 3 alunos, de um total de 10. Então, 10 equivale a 360, 3 equivale a x. Faço novamente o produto do meio pelos extremos. 3 vezes 360 dá 1.080. Dividido por 10, eu vou ter um ângulo de 108 graus. E, por fim, então, só voltando lá, ó, nós temos o seguinte. Nosso gráfico, o G1 é a metade. Então, aqui é o G1. O outro é 108 graus. Então, observando aqui, ó, aqui seria 90, certo? Então, 108 vai ser um pouquinho mais aqui, ó. Foi até muito. 108 vai ser um pouquinho mais aqui. Então, esse daqui será o nosso G2. Então, esse aqui seria o G3, certo? Porém, vamos aprender a calcular o nosso G3. Novamente, tivemos 2 alunos, né? Então, vai ficar 2 vezes 360 é igual a 10 vezes x.
Fazendo a conta, 2 vezes 360 vai dar 720, dividido por 2, nós vamos ter 72 graus, certo? Dividido por 10, dividido por 10, 72 graus. E aqui seria o nosso gráfico, né? O G1 equivale a 50%, ou seja, 5 alunos. O G2 a 30%, 3 alunos. E o G3 equivale a 2 alunos, que é 20%. Tranquilo? Então, esse aqui foi o nosso gráfico de setores, né? Aprendemos a construir um gráfico de colunas e um gráfico de setores, e agora nós só recordamos. Beleza? Então, essa foi a nossa revisão, e agora espero vocês no nosso próximo encontro.